Então, bom dia a todos, graças e paz, sejam todos bem-vindos aqui na reunião online na madrugada, que acontece todas as segunda, terça e quarta. Quando nós estamos em semana de oração, vai de domingo a sábado, direto. Nossa próxima semana de oração, pelo Departamento de Intercessão da União, é dia 15 a 21 de junho. Então, preparem-se. Bom, hoje vamos falar do capítulo 70 do Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que tem como tema crítica, um assunto oportuno. Felizmente, às vezes, somos muito críticos, quando vejo, já estão criticando. E a irmã Divanice dos Santos, da ANOB, vai falar esse assunto para nós. Seja bem-vinda, querida. Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus para todos. Bom dia. E que o Espírito Santo me ilumine para que eu saiba transmitir essa mensagem. Confesso que estou nervosa, irmã Alexandra. A senhora escolheu um tema muito difícil para mim. Em 1893, a senhora White recebeu dos anjos do céu essa mensagem falando sobre a crítica. E com certeza isso estaria acontecendo na época dela, né? No momento em que ela escreveu esse tema tão forte. Eu ouvi aqui muitas pessoas falando sobre ofensa, sobre mágoa, né? Que tem um coração muitas vezes, e por conta disso as orações são impedidas. Isso, na verdade, é um conjunto, né? A crítica também nos afasta de Deus, do Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo também quando nós criticamos. Eu confesso para os irmãos que, com o andar da carruagem, como diz a história, 30 anos de igreja, eu tenho aprendido muito. E eu sou muito grata a Deus por essa maravilhosa mensagem que Deus me permitiu a conhecer. Eu faço uma pergunta para os irmãos aqui. Quem nunca criticou alguma coisa? E quem também já não foi criticado por algum fato, por alguma razão? Acredito que todos nós já passamos por isso, né? E para começar o nosso trabalho dessa manhã, começa o tema dizendo assim: o resultado da crítica. Nosso corpo é constituído daquilo que comamos e que bebemos. E a espécie de nossa vida espiritual depende daquilo de que nossa mente se alimenta e assimila. Olha que interessante. O que é que tem a ver a crítica com a alimentação e com a bebida que você bebe? O que é que tem a ver a crítica com o que você alimenta a sua mente, com o que você assimila? Tem algo para se refletir. Você tem se alimentado bem para que você não venha criticar os outros? Tem bebido bem? Tem visto coisas boas? Como é que está a sua mente? Sua mente está boa? Pois bem, a crítica nos afasta também de Deus e também do Espírito Santo. Por essa razão, o Senhor nos ordenou dizendo o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Temos nós feito isso? Temos nós, como igreja, pensado nisso? Temos realmente ocupado a nossa mente com todos esses louvores? Temos nós ocupado a nossa mente com a palavra de Deus para que ela não tenha lugar para a crítica? Pois bem, nós precisamos andar nessa linha. Estamos vivendo na reta final da história desse mundo. Precisamos nos policiar para que a gente não critique tanto, pois as nossas orações também estão impedidas quando a gente critica. Com o andar da vida, eu tenho aprendido que não posso criticar. Muitas vezes, quando eu me pego criticando, fala Jesus, eu me critiquei fulano, eu estou criticando nesse momento, imediatamente eu peço força a Deus para que eu não faça isso. E aí eu peço perdão a Deus por aquele momento que eu acabei de criticar. Eu aprendi que nós não devemos fazer isso. Louvado seja Deus.
E quando eu me pego criticando alguma coisa, imediatamente eu peço perdão a Deus e volto a me corrigir. Porque eu sei que muitas orações são impedidas, não só por tudo que foi falado aí, mas também pela crítica, porque a crítica é um veneno que destrói. São dois tipos de crítica nós temos. A crítica que constrói e a crítica que destrói. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho na igreja, 5 pessoas me acompanham, mas 2 não. As 2 que não fazem nada, elas começam a criticar o meu trabalho na igreja. E elas criticam para me matar, para derrubar, para destruir, certo? Mas as 5 que estão lá me ajudam, né? E às vezes vem dizendo assim, olha, foi muito legal o trabalho que você fez, mas você deveria melhorar nisso, 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 assim, assim, assim. E eu fico feliz, por quê? Porque da próxima vez eu já vou tentar fazer melhor. Mas se eu ouvir a crítica dos 2 que me destruíram, eu me desanimo e a gente vai ver isso aqui no livro. E a gente fica triste, abatido e às vezes não quer mais fazer nada. Então, meus irmãos, a crítica é uma coisa muito triste. Se nós olharmos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, como o salvador da nossa vida, nós teríamos que ser santo como ele foi santo. Assim como disse a lição da semana passada, no sábado. Então, nós precisamos disso. E qual é o resumo desta mensagem? O resumo dessa mensagem está escrito neste mesmo manual, que diz assim: respeitar e amar uns aos outros. Será que nós temos esse espírito de amar as pessoas do jeito que elas são? Por exemplo, como é que eu posso amar uma pessoa crítica dentro da igreja? Será que é possível amar essa pessoa que me critica o tempo todo por qualquer coisa que eu faça? E agora? Então, diz o seguinte aqui, ó. Enquanto deixamos predominar nas lembranças os atos desagradáveis e injustos dos outros, parece-nos impossível amá-lo como Cristo nos ama. É verdade. É impossível amar uma pessoa que nos desagrada. Mas também não é impossível, porque se a gente tiver o Espírito de Cristo, a gente consegue. Se, porém, o nosso pensamento se fixa no extraordinário amor e piedade de Cristo para conosco, esse mesmo Espírito irradia de nós para o nosso semelhante. Se nós deixarmos que o Espírito de Deus tome conta de nós, esse mesmo Espírito nos ajuda o nosso semelhante. Então, é preciso que a gente faça de tudo para não criticar os outros. E quando a gente receber alguma crítica, a gente saiba lidar com essa situação, porque não é fácil. E tem muitas pessoas dentro da igreja que criticam tudo que você faz. Se você canta mal, a pessoa critica. Se você vai pregar no púlpito e você não sabe se expressar, como no meu caso, eu não sei muito. Mas aí já vou com medo, porque eu tenho medo de crítica para que eu não venha esfriar. E a pessoa diz, não venho mais para essa igreja porque essa irmã aí não sabe pregar. Essa pregação dela não me agradou. Olha que tipo de crítica. Isso eu já ouvi muito de algumas pessoas que estão lá na frente pregando e algumas pessoas que estão do meu lado dizer essas coisas. E eu aprendi a dizer para essa pessoa o seguinte: olha, se você saísse de casa com espírito de oração, pedindo a Deus que o Espírito Santo atuasse na vida de quem vai pregar, você não faria isso. Mas, infelizmente, você já vem com espírito de crítica no caminho. E quando você chega mal-humorada dentro da igreja, com problemas pessoais de sua casa, você critica o pregador. Por mais humilde que ele seja, nós temos que respeitá-lo, porque ele é um instrumento usado por Deus. E a mensagem que ele escolheu pode não ter sido para você, pode ter sido para qualquer outra pessoa. Se não lhe agradou, ore por ele. Então, nós precisamos corrigir essas pessoas imediatamente quando for necessário. Nós temos aqui também criando um mundo irreal. Nós queremos um mundo perfeito, né? Assim como nós queremos a igreja também sobre medida. Mas que tipo de igreja sou eu? E como é que eu estou representando o mundo? Será que estou representando o mundo como a luz do mundo? Lá em João capítulo 8, verso 12, Jesus deixou uma frase que me acompanha. Ela diz assim, olha, vós sois a luz do mundo.
Se vocês andarem em mim, não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Será que nós estamos representando bem a Cristo? Será que por onde nós chegamos nós estamos representando? Ou por onde nós chegamos nós estamos criticando as coisas? Por exemplo, eu entro no supermercado, feijão está caro, eu meto pau lá. O arroz está caro, eu também meto pau. Chego perto de algumas pessoas que não são crentes, reclamo da verdura, reclamo do preço das coisas, reclamo do governo, reclamo do prefeito, do governador, e a pessoa fica olhando para mim. E aí? Como é que pode? Como é que pode isso, né? Então, nós precisamos cultivar um espírito de humildade, né? De sabedoria, de inteligência, pedir a Deus que nos ajude a não criticar nada nesse mundo, porque esse espírito de crítica, ele não vem de Deus. Aqui diz assim: necessitamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos, bem como paciente e benevolência para com as faltas do próximo. Então, nós precisamos todos os dias orar, pedir a Deus um espírito de humildade e de desconfiança de nós mesmos, porque a gente não vale nada. Critique você mesmo. Quando você estiver com algum problema, critique você mesmo. Diga: olha, eu não presto mesmo, eu não gosto nem de mim mesmo, eu sou uma pessoa ruim. Critique você mesmo, para que você possa melhorar, né? Criando o mundo real, nós vimos aqui que muitos querem fazer parte do mundo beleza, né? A gente não consegue. O mundo é um mundo caído, um mundo cheio de pecado, de defeito, de coisas horríveis, mas a gente sempre está lá criticando o mundo. E a igreja não é diferente, né? A igreja não é diferente. É um lugar preparado como um campo que a gente planta o joio e o trigo. Então, nós temos que se conscientizar disso, que a igreja é um campo onde está sendo preparada para o dia do juízo final. E lá você vai ter sempre junto o joio e o trigo junto. E não cabe a nós arrancar o joio de dentro, porque senão vai arrancar tudo junto. Vai arrancar o trigo e o joio, né? Então, terão de crescer juntos até a ceifa. Essa foi a ordem de Cristo, né? Não é dever nosso desgarrar o joio segundo a sabedoria humana, não é. Para que, por sugestão de Satanás, não viemos de caso algum também arrancar o trigo. Não podemos, porque Satanás ele está trabalhando o tempo todo dentro da igreja. Você não sabe quem é o joio e quem é o trigo. Mas, como diz aqui, que nós precisamos desconfiar de nós mesmos, fazemos uma autoanálise na nossa vida para ver que tipo de joio estou sendo ou trigo. Porque se eu autoanaliso, fico prestando atenção às minhas críticas, será que Deus e Jesus agiriam assim como eu? Então, se eu estou agindo de uma maneira desconfiada, então eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida. Por mais que eu ore, a minha vida vai estar sempre sendo uma miséria. Porque muita gente está dentro da igreja amaldiçoado, ainda não foram libertos. Muitas pessoas, às vezes eu olho assim, fico prestando atenção à vida daquela pessoa, e eu fico prestando atenção, meu Deus, como essa pessoa precisa aprender. Porque eu apanhei muito na vida, apanhei muito dentro da igreja, para que eu pudesse aprender a amar a Cristo e me ajudar para que eu pudesse crescer tanto espiritualmente como fisicamente. E graças a Deus, até hoje, Deus tem me amparado e tem me ajudado. Então, meus queridos irmãos, a igreja é um campo aonde nós precisamos cultivar e ter sempre atento quem é o joio, quem é o trigo, ninguém sabe definir. Mas pelos frutos os conhecereis e saber exatamente quem somos. Então é bom a gente se examinar para a gente saber que tipo de pessoas nós somos. Estamos criticando mais ou criticando menos? Restaurar a cura. Precisamos olhar as faltas dos outros, não para condenar, mas para restaurar e curar. Estamos agindo dessa forma? Estamos realmente ajudando as pessoas a ser curadas? Por exemplo, você está dentro de um grupo que tem 10 pessoas, mas ali tem 2 pessoas críticas. Critica tudo. Critica porque o pastor não presta, critica porque a mulher do pastor não vai para a igreja e não faz nada. Eu já critiquei, já fiz isso.
critica o irmão que está ali, critica tudo. Então, com a sabedoria divina, nós podemos chegar para essa pessoa e dizer assim: olha, vamos orar por ela, vamos orar por essas pessoas que você está aí falando, para que as coisas melhorem. Dessa forma, você está ajudando a curar essas pessoas, certo? Você cura essa pessoa conversando com ela, orando com ela. Por exemplo, chama a pessoa para orar com ela. Diz: olha, vamos fazer o seguinte, para que você não magoe essa pessoa, para que ela não se sinta ofendida porque ela já é crítica demais, você fala assim: olha, tem como nós fazer uma semana de oração junta? Essa pessoa vai querer fazer essa oração com você. E é uma forma de você curar ela. E aí você vai, se junta com essa pessoa e ora junto com ela durante uma semana. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus vai retirar dela aquele espírito crítico que só está ali na igreja para fazer as outras pessoas sofrerem. Então, é o nosso dever, né? Velai em oração e ide avante. Assim, acionando, né? Minha vista está ruim, irmãos. Obtendo mais e mais do Espírito de Cristo, semeando o mesmo sobre todas as águas. Então, aquele que tem o Espírito de Cristo, ele não faz essas coisas. E quando você se pegar criticando, vigie, para que as suas orações subam aos céus. Satanás está de olho em você e em mim o tempo todo. Ele é o nosso acusador. Ele está sempre procurando alguma coisa para fazer com que as suas orações não subam. A mágoa, a dor, a crítica, a inveja, o ciúme, a desavença. E como o irmão falou, muitas pessoas da igreja enfraquecidas porque não estão realmente como Cristo quer. Aqui na página 636 diz o seguinte: Satanás, ele promove a crítica. Olha que interessante. Nós já sabemos disso, que essas coisas ruins não vêm de Deus. Essas coisas ruins vêm do inimigo. Então, ele diz o seguinte aqui, né? O próprio eu sempre nutrirá a alta estima de si mesmo. Então, nós estamos culpados disso. Ao perderes os homens seu primeiro amor, ao perder os homens seu primeiro amor, não mais guarda os mandamentos de Deus. E então começam a criticar-se uns aos outros. Então, isso é um grande perigo. Porque quando eu digo homens, engloba homens e mulheres, quando eles pedem seu primeiro amor, a sua visão diante de Cristo, eles começam a criticar uns aos outros dentro da igreja. Esse espírito constantemente proferirá pelo o domínio até o fim dos tempos. Satanás procura promovê-lo a fim de que irmãos, em sua ignorância, desejem devorar nutrimente. Deus não é glorificado, mas grandemente desonrado e ofendido o Espírito de Deus. Então, irmão, quando o homem perde o seu primeiro amor, acontece isso aqui que eu acabei de ler. Satanás procura promover a fim de que irmãos, em sua ignorância, desejem devorar nutrimente. Deus não é glorificado, mas grandemente desonrado, e ofende-se o Espírito Santo. Então, você pode orar como você quiser. Se você critica os irmãos e não ajuda eles, você não vai ter sucesso na vida. A maldição vai acompanhar até o fim. Satanás exulta porque sabe que se consegue que um irmão vigie o outro na igreja e no ministério, alguns ficarão tão fracos, tão desencorajados e deprimidos, que deixarão seu posto de dever. Olha o que é que Satanás faz. Jamais você terá ânimo para tocar um projeto para frente. Se alguém lhe criticar, você parece que joga um balde de água fria na sua cabeça. Você fica desencorajado, você fica desmotivado. E aí você fica tão desanimado que muitas vezes abandona o seu posto de dever. Você não quer mais pregar, não quer mais cantar, não quer mais evangelizar, porque aquela criatura que foi usada por Satanás,
tirou a alegria do seu coração simplesmente com uma crítica, né? Então, vamos continuar a ver o que ele diz aqui. Vou repetir aqui, né? Satanás exulta porque sabe que se conseguir que um irmão vigie o outro na igreja, no ministério, alguns ficarão tão descorajados e deprimidos que deixarão seu posto de dever. Esta não é obra do Espírito Santo, é um poder inferior que está a operar nas recâmaras da mente e do templo da alma, para colocar seus atributos onde deve estar os atributos de Cristo. Pois é. Então, se eu critico alguém, se eu critico alguma coisa, se eu faço alguma coisa e eu não vigio a minha língua, eu não vigio meus pensamentos, a minha conduta, então eu não estou com o Espírito de Deus. Então, eu não vou ter vitória com as minhas orações, eu vou ser uma igreja fraca, fria, uma igreja desencorajada, eu vou achar defeito em tudo que for possível, eu vou achar defeito. Espalhando de Cristo, né? Diz aqui, muitos que professam juntar com Cristo estão espalhando, né? Este é o motivo de a igreja ser tão fraca. Qual é o motivo da sua igreja estar fraca? Qual é o motivo da minha igreja estar fraca? É isso aí. Porque em vez de eu juntar, eu espalho. Muitas vezes eu trago a pessoa para a igreja, mas ela não me vê como uma luz do mundo. Ela me vê como uma treva. De repente, eu começo a criticar alguém lá dentro e essa pessoa que eu estou levando para a igreja me observa. E ela diz, poxa vida, ela pregou para mim isso, mas está agindo dessa forma. O negócio é isso aí, né? Então, muitos na igreja fazem isso. Então, em vez de nós nos juntarmos, a gente espalha, né? E isso é muito grave, irmãos. E eu, durante o meu período de cristã que eu tenho nessa vida caminhando, eu já vi muito isso acontecer. Por ignorância e pela pessoa não ter sido liberta dos espíritos malignos que ela trouxe quando ela veio para a igreja, quando ela aceitou a mensagem. As pessoas continuam com o mesmo espírito, pensando elas que estão libertas. Aí diz aqui, muitos tomam a liberdade de criticar e acusar. É o nosso dever fazer isso? Não, não é o nosso dever. Expressando suspeita, inveja, descontentamento, entrega-se a Satanás como instrumento. Irmão, isso é forte. Quando eu li isso aqui, falei, misericórdia, meu Pai, tenha compaixão de mim, para que isso não venha acontecer comigo, em nome de Jesus. As frivolidades, a condescendência egoísta e o desespero e a despreocupadas indiferença por parte de cristãos professos estão desviando muitas almas da vereda da vida. Olha de quem é a culpa. Nós queremos uma igreja perfeita, mas acabamos de ouvir que a igreja é um campo, que lá vai ter todo tipo de semente. Cada uma vai botar do jeito que quiser. Mas quando eu entrego a minha alma para Satanás, aí é diferente. Porque eu estou ali só para acusar, para criticar, tem um espírito para espalhar fofoca, confusão. E ali eu estou trabalhando dentro da igreja com o espírito de Satanás e nem me dou conta disso. E eu chego, vou orar, né? Às vezes eu fico assim, na igreja tem algumas pessoas que a gente vê que não é legal. Aí o cara que está lá pregando diz, irmão, ore. Aí a pessoa vai orar e eu fico assim olhando, digo, meu Deus, tenha misericórdia. Esse texto aqui, Espalhando de Cristo, para mim foi o que mais me chamou a atenção com relação à crítica, né? Com relação à crítica. Na parte embaixo diz, apoiando num braço de carne, diz, buscamos, pois, trabalhar constantemente para fortalecer uns aos outros, mais na santa fé, desgastando os nervos externos, diz. Os que se criticam e condenam uns aos outros estão transgredindo os mandamentos de Deus e são-lhe uma ofensa. Então, quando eu autocritico as pessoas, eu não estou cumprindo o mandamento
de amar uns aos outros. Eu estou ofendendo a Deus porque eu estou não cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Quando eu for crucificado, essa sensibilidade, o orgulho morrerá. Antes disso, não és cristão. Então, a irmã Adi, ela fala que enquanto a gente não matar o eu, não predominar essa vontade carnal, não for a Cristo, não pedir a Deus força, nós não poderemos ser considerados cristãos. Então, nós precisamos ser cristãos de verdade, ser a luz do mundo, representar a Cristo de uma maneira espetacular. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Será que realmente eu sou semelhante a Cristo, irmãos? Será que nós estamos realmente sendo igual a Jesus Cristo? Ter humildade e espírito manso e quieto, que suportará a contradição sem ficar encolorizado ou tornar-se insenso. Se nós tivermos esse espírito, glória a Deus por isso. Mas eu estou muito longe de ser igual a Cristo. E eu confesso que todos nós estamos no mesmo caminho. Estamos lutando para chegar lá. Estamos fazendo um esforço. Se nós estamos aqui nessa igreja, é porque nós queremos ir para o céu. E no céu não vai entrar críticas. Lá no céu não vai entrar fofoqueiro, não vai entrar brigão, não vai entrar, não. Se a gente não deixar o eu para trás, o orgulho, a inveja, o ciúme, as maldades dos pensamentos, se a gente não for morrendo aos poucos, a gente não vai conseguir entrar no céu de maneira nenhuma. Temos que ser sinceros e fazer exame da consciência todo dia, todos os dias. Senhor, em que eu pequei hoje? Aonde eu errei? Aonde eu critiquei? Tenha misericórdia de mim. Para que eu não venha ser mais uma vez uma pessoa crítica. Então, chegou a noite, você vai dormir, analise. Faça um exame de consciência, veja onde você errou, para que você possa voltar a ter o Espírito Santo de Deus. Se todos os cristãos professam usarem suas faculdades investigadoras para ver quais os males que nele mesmo carecem de correção, em vez de falar dos erros alheios, existirá na igreja hoje uma condição mais saudável. Tem palavras, irmão, que a minha língua não fala. Vocês me perdoem aí, que às vezes eu falo e a língua não vai. Então, se nós exercêssemos uma vida melhor, a nossa igreja seria uma igreja triunfante. Nós temos uma luz que nos ilumina, que às vezes nos encandeia de tanto conhecimento que temos. Mas eu aprendi uma coisa, que o conhecimento não liberta. O conhecimento não lhe leva para o céu. O que lhe leva para o céu são 3 coisas que eu aprendi. Primeiro, a obediência, que você tem que ter e obedecer. Você tem que crer no que você tem aprendido. E você tem que ser santificada. Você tem que ter compromisso também. Então, compromisso, santificação e obediência. A gente sabe tudo isso. Este livro vem sendo lido até agora, dentro desse, falando sobre o corpo humano, o ser humano. São muitos os conselhos. Mas o que nós temos aprendido dentro desse livro até agora? Será que tem colocado em prática alguma coisa? Ou a gente esquece com facilidade? Como é que a gente vê isso? Eu vou terminar aqui. Eu vos aliviarei, disse o Senhor. O Senhor me deu uma mensagem para vós, e não somente para vós, mas também para as outras almas fiéis, perturbadas pelas dúvidas e temores, concernente à sua aceitação pelo Senhor Jesus Cristo. Sua palavra para vós é: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqui nós vemos que nós não devemos temer. Se nós somos críticos até hoje, daqui para frente nós precisamos nos corrigir, para que a gente não continue com o mesmo espírito, mas para que o Espírito Santo mude a nossa vida
para que nós sejamos uma igreja perfeita. Se nós estamos desejando receber o Espírito Santo, que tanto nós almejamos e pedimos nos grupos de orações, foi como foi dito aí, examinais a vós mesmo e vê se estáis andando no caminho certo. Precisamos terminar de pregar o evangelho para o mundo inteiro, mas nós precisamos do Espírito de Deus e não do de Satanás, porque só existe 2 espíritos. O nosso cérebro tem 2 partes, direita e esquerda, são 2 tronos, onde Deus pode estar sentado e Satanás também. Então, que Deus nos ajude nesta manhã de segunda-feira, que Deus nos dê força, que Deus nos encoraje, que o Espírito Santo de Deus nos mostre os nossos erros, aonde nós estivermos errados, para que nós possamos seguir em frente e não olhar os erros dos outros. Tem aqui no Salmo 40, verso 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu amo esse versículo, porque um dia eu ouvi Deus falando comigo bem nitidamente no meu ouvido. E ele diz para os cansados, tristes e aflitos de coração, os que estão com ansiedade, com depressão, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que o Senhor nos dê um bom dia, que eu espero que a mensagem tenha alcançado nossos corações, a mim alcançou. Espero que essa mensagem nos leve até o fim da jornada e quando a gente estiver criticando alguém, a gente lembrar que o Espírito que está em nós não é o Espírito de Deus. Que Deus seja louvado por essas palavras. Amém. Amém.